Bruno iniciou a gravação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Esta aqui é a aula 8 da matéria Licitações Públicas, aqui no curso de Direito Administrativo 2 da PUC Campinas. E eu agradeço muito a presença de todos para esta aula, e em continuação, as fases de licitação. Nós já trabalhamos com a fase interna, artigo 38 da Lei 8666, e depois com a fase externa, ou propriamente em direito administrativo, as fases a partir da publicação do aviso do edital do instrumento convocatório. E nós seguimos a compreensão das fases na ordem da lei ou na ordem que elas aparecem na modalidade de concorrência. Nós falamos da habilitação, nós falamos da classificação e nós falamos do julgamento. Eu acho que na aula passada nós terminamos a tratar de homologação, e agora nós temos que falar de adjudicação. O meu sistema ainda não funciona de jeito nenhum, mas não há problema nenhum. Eu peço que acompanhem pelos roteiros que vocês têm aí. O meu roteiro está no computador que está fechado, meu computador está em greve, e eu vou ficar aqui falando pelo sistema via aparelho celular. Eu estou correto aqui nas minhas anotações, gente? Agora nós vamos falar de adjudicação? Isso, professor. Muito obrigado. Vamos lá. A última fase. Pois não? Não, só falei imagina. A última fase do processo licitatório é a fase de adjudicação do contrato administrativo. Ao vencedor do processo licitatório, quando chega ao final e nós temos o julgamento da melhor proposta, a pessoa que ofereceu a melhor proposta deve ser declarado vencedor, e a administração pública promove a adjudicação administrativa a este vencedor. Tem que tomar cuidado, porque pela legislação, adjudicar o contrato significa o seguinte: a administração pública ainda não realizou a assinatura do contrato. Adjudicar não é sinônimo de assinar o contrato administrativo. Adjudicar significa que a administração pública ainda discricionariamente pode ou não realizar a assinatura do contrato administrativo, e se realizar a assinatura do contrato administrativo, necessariamente, obrigatoriamente, terá que ser assinado com o vencedor do processo licitatório. Eu acho que eu já tratei disso em outras oportunidades, mas este aqui é o momento certo de falar. Lá em concursos públicos, nós temos uma situação de procedimento, de processo administrativo muito semelhante. Nós temos no concurso público as fases em que esse concurso deve passar. Nós temos a fase vestibular, com as questões de múltipla escolha, nós temos depois a fase de inscrição daqueles que conseguiram passar na peneira da primeira fase. Nós vamos ter agora uma fase escrita, depois, no caso de juiz ou promotor, uma fase de redação de sentença ou fase de redação de parecer, de cota. Nós temos depois fase oral, fase de entrevistas, etc. Algo que precisa ficar claro é que lá em concurso público, o vencedor do concurso público também recebia, chegava até a fase final de adjudicação, ou seja, se alguém fosse nomeado àquele cargo público, seria necessariamente o primeiro colocado naquele concurso, ou se houverem mais vagas, todos aqueles que estiverem na ordem de classificação para aquele número de vagas. E lá na lei de concurso público, também estava escrito, também estava previsto na lei, que esta decisão de nomear o servidor público era discricionária, ou seja, não existe na legislação brasileira nenhuma indicação. Gente, desculpa, deu microfonia porque eu...
Professor, a gente não consegue te ouvir. Bru, eu acho que ele desligou o áudio porque o computador deve ter voltado a funcionar. Aí ele tá mexendo. Verdade, verdade. Agora voltou. Gente, eu estou tentando me conectar pelo computador. Espero que vocês estejam me vendo, espero que vocês estejam me ouvindo. Agora, Professor, eu não sei se você consegue ouvir, mas travou tudo pra gente agora. espero que vocês estejam me vendo e ouvindo pelo celular, porque o computador travou, infelizmente. Eu estou de novo operando por instrumentos. Então vamos continuar aqui pelo celular. Pra vocês terem uma ideia, eu estou vendo que vocês estão mandando um monte de mensagem, mas eu não tenho acesso às mensagens. Era para eu estar com câmera, era para eu estar com vídeo, com áudio. Gente, em nome de Jesus, fala para mim que vocês estão me vendo e me ouvindo agora. Sim, dá pra gente te ouvir, professor. A microfonia provavelmente foi culpa minha, desculpem, gente, foi irritante, eu não queria ter acontecido isso também. Bom, vamos voltar à matéria então, vamos torcer para o computador voltar a trabalhar hoje. Gente, eu estava falando da fase de adjudicação no processo licitatório, estava fazendo uma comparação com o processo de concurso público, que também é um processo administrativo, e onde há o sistema de adjudicação das vagas que serão, e as pessoas que passaram na primeira ou nas primeiras colocações serão nomeadas para aquelas vagas. Na legislação, tanto do concurso público quanto das licitações públicas, é muito claro, esse entendimento é pacífico, tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente, que a adjudicação, ela, na redação da lei, no entendimento da lei, se você quiser, na interpretação literal ou na interpretação sistemática dada à legislação pelo administrador público, que é quem tem a prerrogativa de interpretar e aplicar a lei do direito administrativo na prática de ofício, está determinado que a adjudicação será simplesmente o seguinte: se a administração pública realmente quiser nomear alguém para aquela vaga que está aberta, e se a administração pública realmente quiser contratar alguém para realizar o serviço, ou para comprar o bem, ou realizar a obra que foi objeto daquela licitação, se houver a nomeação da pessoa, ou se houver a contratação do prestador de serviço do vendedor, vai ser necessariamente a pessoa que ficou classificada em primeiro lugar e julgada em primeiro lugar, tanto no concurso público quanto no processo licitatório. Porém, no direito brasileiro, houve e tem havido, ao longo das décadas, uma quantidade muito grande de pessoas que passam em concurso público, que passavam em concurso público, e ficavam inconformados com o fato de eles passarem em primeiro lugar com o concurso público, tem uma vaga aberta
A vaga precisa ser preenchida porque é preciso que alguém esteja naquela vaga para prestar o serviço público, para realizar as funções públicas, e ficava inconformado. Puxa, eu passei no concurso em primeiro lugar, tem a vaga de juiz, de promotor, de delegado, de oficial de justiça, de técnico, e eu não sou nomeado. Por quê? Porque pela lei está dito que o administrador público tem a prerrogativa de até não nomear ninguém. Entende que, embora haja uma vaga aberta, embora tenha movido uma estrutura enorme na administração para fazer o concurso público, colocou um monte de gente interessada em concurso para saber quem vai ser a pessoa a ocupar aquela vaga, temos um primeiro colocado, uma primeira colocada, e essa pessoa não é chamada. Uma quantidade enorme de ações judiciais foram demandadas ao longo desses tempos todos, e houve um entendimento jurisprudencial hoje consolidado de que, se há uma vaga disponível, esta vaga de serviço público precisa ser imediatamente preenchida, porque o serviço público deve ser prestado. Não faz sentido achar que o governo se dá bem economizando na remuneração de um servidor. Não vamos colocar ninguém aqui nessa vaga, que aí a gente não gasta com a remuneração dele e com isso o Estado economiza. Olha, essa economia é burra. É muito mais interessante, e segundo a legislação e o entendimento jurisprudencial, é no sentido de que, se há uma vaga aberta, essa vaga precisa ser preenchida o mais rapidamente possível. E o judiciário alterou o entendimento que consta expresso da legislação brasileira. Embora a lei determine claramente que o concurso público chega até a fase de adjudicação e ser adjudicado, ou seja, saber que eu sou o primeiro colocado, não significa direito subjetivo à nomeação. O entendimento jurisprudencial cristalizado hoje em praticamente todos os tribunais de justiça, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, é que o primeiro colocado tem direito subjetivo à nomeação. Ou seja, há um entendimento lá em concurso público que a adjudicação, que a fase de adjudicação não é meramente saber que, se tiver que nomear alguém, é o primeiro colocado. Isso mudou completamente pelo entendimento jurisprudencial após uma quantidade enorme de demandas de concurseiros que passaram nos concursos e queriam ser empossados o mais rapidamente possível. Porém, todo esse entendimento jurisprudencial, realizado especificamente em relação a concursos públicos, nunca aconteceu em relação a processos licitatórios. Então, a legislação dos processos licitatórios continua inatacada pelo judiciário. Não existe no Brasil nenhuma prática, não existe nenhuma prática reiterada, não existe nenhum entendimento jurisprudencial consolidado. Aliás, eu confesso que eu não sei nem se existem ações judiciais nesse sentido. O entendimento do administrador público continua sendo feito com base no que a legislação estabelece, e a legislação estabelece que o vencedor do processo licitatório é aquele que ficou classificado em primeiro lugar, que o julgamento determinou que aquele primeiro colocado será o adjudicado do contrato. Há adjudicação do contrato em favor desta pessoa, mas ainda assim o administrador não está obrigado, não possui dever vinculado de assinar o contrato com este primeiro colocado. Veja, nós temos uma vaga lá no concurso público e o judiciário entendeu que ela precisa ser preenchida o mais rapidamente possível. Na licitação, houve lá atrás a identificação de uma necessidade pública, ou seja, o Estado precisa adquirir um bem, precisa construir uma obra, precisa receber a prestação de serviço, sob pena de ele não conseguir desempenhar as atividades administrativas adequadamente, com eficiência, faz uma licitação, move um monte de gente que se interessa em prestar esse serviço, realizar a obra ou entregar esse bem para o poder público. Depois desse processo licitatório geralmente longo, complicado, há uma definição de um primeiro colocado e o administrador não está obrigado a assinar o contrato com ele. Ou seja, a adjudicação não confere direito subjetivo ao primeiro colocado no processo de licitação, de modo que o administrador não está obrigado a fechar. Porém, o que significa o processo licitatório? Se por acaso, depois do processo licitatório, o poder público resolve comprar aquele bem objeto da licitação, realizar aquele serviço objeto da licitação, realizar aquela obra objeto da licitação, e chama alguém outro para realizar esse contrato feito por fora da licitação,
é considerado nulo de pleno direito. Há a possibilidade até de entender que a lei de responsabilidade fiscal deve ser aplicada e há, sem dúvida alguma, entendimento de que a lei de improbidade administrativa deve ser aplicada, porque o dever da administração pública é realizar as contratações por meio de licitação pública. Mas o primeiro colocado ele tem o dever de indefinidamente manter-se à disposição da administração pública para realizar o contrato? Não. Existe um período, eu tenho isso no roteiro agora, não me lembro agora, gente, me perdoem, a memória falhou neste momento, mas são 2, 3 meses, ou 2 ou 3 meses de prazo, em que após a adjudicação a proposta tem que ser mantida, e se por acaso o poder público demorar para realizar a contratação, chamar o primeiro colocado para realizar, o primeiro colocado pode simplesmente falar o seguinte: olha, eu fiquei aqui por esses 2, 3 meses à sua disposição e, por favor, eu preciso confirmar isso na legislação, meu computador não está funcionando, então me perdoem se eu estou dando informação errada. Eu vou reformular para ficar um pouco mais genérica e não ter informação errada alguma. Nesse período pequeno de tempo, se o administrador público chamar o primeiro colocado, ele tem o dever de se apresentar e dizer: olha, realmente eu me propus a fechar um contrato com esta proposta e está aqui, vamos fechar o contrato, eu vou te vender o produto na forma da licitação, eu vou te prestar o serviço na forma da licitação, vou te realizar a obra na forma da licitação. Mas passou um dia desse prazo, o vencedor da licitação não está mais obrigado a manter aquele preço. Puxa vida, significa então que a licitação foi perdida? Olha, sim e não. A licitação foi perdida porque o administrador que deveria ter realizado o contrato não realizou. E para não realizar outra licitação pública e não parecer que houve um direcionamento, não parecer que houve uma subjetividade, mas justo esse cara, justo essa empresa ganhou a licitação, não vou fechar com ela. Para evitar esse tipo de subjetividade, geralmente os administradores, depois de passar desse tempo, e infelizmente é muito comum que passe esse tempo, eles vão até o primeiro colocado e tentam fechar o contrato com esse primeiro colocado, fazendo de alguma forma uma atualização monetária ou uma recomposição dos custos a partir do primeiro colocado. Mas se o primeiro colocado não quiser manter a sua proposta, geralmente se utiliza aquele processo licitatório e se vai até o segundo colocado, justamente para aproveitar. Porém, é possível acontecer de o processo ser terminado sem a adjudicação e haver necessidade de um novo processo licitatório. Mas, para que isso aconteça, é uma situação que talvez, talvez não, é uma situação que muito provavelmente deverá se ser a análise do Tribunal de Contas e, eventualmente, a avaliação num inquérito civil e até numa ação civil pública movida pelo Ministério Público. Gente, o meu computador parece que voltou a funcionar e eu quero ver se eu acho aqui o meu roteiro, se é que ele realmente vai funcionar. Achei. Abriu aqui, tem 2.2.6. Eu quero ler com vocês esse item aqui da página que está na nossa página 8 do roteiro. A adjudicação. Consequência jurídica da homologação e adjudicação que espelha o ato pelo qual a administração, através da autoridade competente, atribui ao vencedor do certame a atividade, obra, serviço ou compra que constitui objeto da futura contratação. Adjudicar tem a ver com a entrega do objeto da licitação ao vencedor. A adjudicação é história. O computador parou de funcionar de novo, mas ele vai voltar. Significa que a autoridade licitante tem o dever jurídico de atribuir ao vencedor o objeto da licitação e assinar com ele o contrato administrativo, e a mais ninguém. Até hoje, o entendimento dominante e pacífico de todos os tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União também segue no sentido que o vencedor possui expectativa de direito a assinar o contrato, ou direito subjetivo à preferência na contratação. Isso entre aspas, por favor. Direito subjetivo à preferência é muito esquisito. Em outras palavras,
Atualmente, entende-se que a administração não está obrigada a assinar o contrato após a homologação do processo licitatório. Ela teria a discricionariedade de não ir adiante e deixar de assinar o contrato que lhe impôs o dever de licitar. Os doutrinadores de direito administrativo têm, quase de forma unânime, apontado a mudança dessa tendência, ou seja, acontecer na adjudicação, aqui da licitação, o que acontece já na adjudicação dos concursos públicos. Mas a corrente dominante ainda é pacífica, no sentido de que não há direito subjetivo à contratação. E a adjudicação possui certos efeitos, e esses efeitos jurídicos são importantes. São vários, eu vou ver para vocês aqui na forma do Diógenes Gasparini. A. Aquisição pelo vencedor do certame do direito de contratar com a pessoa licitante, se houver contratação. B. Impedimento da pessoa licitante de contratar o objeto licitado com outra pessoa. C. Liberação dos demais proponentes de todos os encargos da licitação, devolvendo inclusive os valores dados de garantia, liberando terceiros dessa responsabilidade. D. Direito dos demais proponentes a pegar de volta os seus documentos, mantidas as respectivas cópias no processo licitatório. Vedado à administração pública licitante promover novo certame durante o prazo da adjudicação. F. Responsabilidade do vencedor como se fosse inadimplente contratual, caso não assine contrato no prazo marcado pela entidade licitante. Isso aqui é importante. O vencedor do processo licitatório, ao ser adjudicado, ele não pode mais desistir de realizar o contrato. Ao adjudicar, o primeiro colocado, ele não tem como se arrepender da situação. E se por acaso ele não assinar o contrato, é perfeitamente possível que ele seja obrigado judicialmente a realizar o contrato, ou ainda a administração pública realiza a contratação com o segundo colocado, e a diferença de preço, a diferença de custos entre que ela teria com o primeiro colocado e com o segundo, será uma indenização a ser exigida deste vencedor que fugiu durante o prazo da adjudicação. G. Vinculação de quem está adjudicado aos encargos, termos e condições fixados no edital, ou carta convite, e aos estabelecidos na sua proposta. Ou seja, ao chamar o adjudicado e ele não vier, praticamente, assim, não importa, pela lei, é como se ele tivesse assinado o contrato e não assinou. É possível exigir dele a prestação do serviço de maneira imediata, e se ele se recusar terminantemente, a administração, alternativamente, contrata o segundo colocado e cobra a diferença de preço desse primeiro colocado. Tanto quanto a homologação quanto contra a adjudicação, cabe em recurso chamado representação, lá no artigo 109, inciso 2, da Lei de Licitações, no prazo de 5 dias úteis, contado da ciência ou publicação do respectivo ato, com efeito devolutivo. O efeito suspensivo ele só é dado pela lei nas fases de habilitação, de classificação e de julgamento. Não há efeito suspensivo dado pela lei nos recursos das outras fases, ou seja, na homologação e na adjudicação, o recurso não tem, diretamente pela lei, o prazo suspensivo, apenas devolutivo. Mas nada impede que se requeira prazo suspensivo por algum motivo que deve ser considerado relevante, geralmente perigo de mora, geralmente o tal de fungos boniures, e a autoridade competente pode decidir ou não receber com efeito suspensivo, e mesmo que você não peça o efeito suspensivo, em algumas circunstâncias a autoridade licitante, por cautela, o recebe discricionariamente em efeito suspensivo. Ok? O acolhimento do recurso com ambos os efeitos deve ser praticado comumente, dada a cautela que se impõe nessas oportunidades. Seria desastroso o acolhimento de um recurso contra a adjudicação, ao final do seu processamento, em que o objeto da licitação já foi contratado. Uma pergunta aqui de Maria Júlia. Professor, sendo assim, o resultado da licitação não tem prazo de validade? Por exemplo, se a assinatura do contrato for realizada apenas após 10 anos, ainda assim será... Não, Maria Júlia. O prazo da adjudicação, eu não estou conseguindo lembrar agora, mas não é maior do que 3 meses. Ou seja, se por acaso a homologação do certame é realizada, o vencedor é adjudicado, ele deve manter essa proposta por no máximo 3 meses. A partir do dia seguinte a esse prazo que a minha memória
está pior que a do meu computador, não está lembrando, a administração pública não tem como exigir do vencedor da licitação que mantenha a sua proposta. Então, não são 10 anos, não, são apenas alguns meses, e esse é o prazo que tudo deve acontecer. Se não acontecer, é um problema muito complicado, porque passado o prazo de adjudicação, agora eu quero contratar. O vencedor da licitação não está mais obrigado a se manter, ele não tem mais nenhum dever de manter a sua proposta, ele não pode mais ser exigido no sentido de assinar o contrato, e a administração pública entra numa sinuca de bico, entra numa situação muito complicada, porque ela ainda precisa contratar, ela ainda precisa de alguém para fazer, mas ela não pode obrigar o vencedor. Ela fica complicado ela abrir uma nova licitação, porque o Tribunal de Contas vai querer saber por que ela demorou tanto, qual a justificativa de ter feito uma licitação e não ter aproveitado essa licitação. Então, todas essas questões que, se não forem objetivamente identificadas pela administração, poderá fatalmente causar problemas ao próprio administrador que deixou passar esse prazo, ok? Continuando. Aqui na página 9, eu peguei uma discussão interessante sobre a tentativa doutrinária de mudança desse entendimento, de que a adjudicação deveria passar a ser entendida como um direito subjetivo à contratação, mas isso ainda não aconteceu, ok? A resposta certa, tanto na prova objetiva quanto na prova dissertativa de qualquer exame, de qualquer concurso público, é que a adjudicação em licitações não confere direito subjetivo à contratação. O vencedor não tem o direito de assinar o contrato, já começar a realizar o contrato. É preciso aguardar o sinal, a sinalização discricionária do administrador público. De qualquer forma, se alguém ganhar uma licitação pública e ajuizar uma ação, por exemplo, um mandado de segurança, ou uma ação de obrigação de fazer, eu acho que é muito provável que a administração pública será judicialmente obrigada, vai haver uma declaração judicial de que o juiz vai entender que a adjudicação é um direito subjetivo à contratação, que afinal de contas há uma necessidade pública premente, que é a realização daquele serviço, da compra daquele bem, da construção, a elaboração daquela obra, e o administrador não teria, por eficiência, não teria ou não deveria ter discricionariedade de aguardar mais um pouquinho. Mas isso ainda não aconteceu, ok? Bom, com isso, nós encerramos o roteiro da aula 8 e 9, fases e tipos de licitação, segunda parte, e eu convido todos a abrir o roteiro seguinte, que tem a ver com a terceira parte da aulas 8 e 9, ok? E eu acho que, não sei se vocês já estão aí com seus roteiros abertos, mas esse roteiro aqui é pequeno e se refere bastante ao pregão, ok? Então, isso aqui vai ser um pouquinho rápido. Ao se tratar das fases da licitação, algumas situações singulares que ocorrem na modalidade de pregão, em especial por conta da natureza própria de sua fase de classificação. E em relação à lei de licitações 8666, pela inversão da fase de habilitação, posta ao final, não no processo, mas ao final da classificação. Ou seja, no pregão, nós começamos com a classificação, começa o pregão querendo saber qual é o melhor preço, qual é o menor preço. E após a identificação desse vencedor, aí sim, nós vamos verificar na fase de habilitação se esse vencedor da fase de classificação tem condições de contratar com o serviço público. E acaba sendo muito rápido, porque os preços já estão estabelecidos e a habilitação vai de um em um. Quer dizer, na concorrência, na tomada de preço, se houver necessidade, lá na Lei 8666, se abrem os envelopes de habilitação e há um tempo de avaliação muito grande, porque são vários competidores, são vários envelopes de habilitação. Então, o prazo da habilitação acaba sendo demorado sempre, porque se houver 10
prestador, 10 competidores, nós vamos ter que estudar, analisar, verificar a documentação dos 10 e talvez haja recursos, 10 recursos, haja 10 discussões a serem realizadas. Isso pode demorar até chegar à fase de classificação, a fase da verificação do preço. No pregão, a fase de classificação é a primeira que acontece, ou seja, nós vamos saber primeiro qual é o preço, colocar os classificados na ordem segundo o melhor preço ou o menor preço obtido na fase de classificação, e em seguida serão chamados um a um os classificados na ordem de sua classificação e será aberto apenas um envelope por vez. O primeiro colocado, o primeiro classificado, desculpe, vai ser aberto o envelope de habilitação dele, toda a documentação será vista e, se tiver tudo em ordem, vai ser habilitado. Se houver recurso, o recurso vai ser julgado e, em seguida, após o recurso ser julgado, ele vai ser declarado habilitado ou vai ser inabilitado. Em caso de inabilitação, chama-se o segundo colocado, e o segundo classificado, e o segundo classificado terá o seu envelope aberto. E ainda que, sim, pode acontecer de um pregão que o primeiro classificado tenha a sua habilitação indeferida, haja recurso, aí o recurso é mantido, ele é inabilitado, chama-se o segundo colocado, acontece a mesma novela com o segundo, a mesma novela com o terceiro, a mesma novela com o quarto, e quando chega lá no último classificado, ele é habilitado finalmente. Isso pode acontecer? Pode. Pode demorar desse jeito? Pode, mas uma concorrência ela é sempre demorada. O pregão pode ser demorado, mas em regra e na prática ele acaba sendo muito mais rápido, muito mais ágil, ele acaba sendo um processo muito mais expedito, muito mais rápido do que uma concorrência ou uma tomada de preço. Ok? Não, tomada de preço não, porque a habilitação dela em regra já está previamente realizada. Desculpa, a comparação foi com a concorrência. Vamos lá. As questões mais sensíveis sobre o pregão estão dispostas nos artigos 3º e 4º da Lei 10.520 de 2002, que está transcrito, todo mundo pode ler isso depois. O que foi posto em negrito representa justamente essas questões mais sensíveis. Lá no pregão, no artigo 3º, temos uma fase preparatória, certo? Que nada mais é do que a fase interna, e esse artigo 3º mostra claramente qual é a estruturação do poder público para realizar o pregão, desde a necessidade de contratação, definição do objeto que precisa ser adquirido, etc., até a montagem dessa licitação, a identificação do leiloeiro, equipe de apoio, etc. E o artigo 4º identifica a fase externa, ou propriamente as fases da licitação do pregão, que vai desde a convocação do instrumento convocatório e a entrega dos envelopes e a sessão pública de abertura dos envelopes de classificação e depois a abertura dos envelopes de habilitação com consequente adjudicação e homologação do certame. Mas uma coisa bem interessante aqui é que na sessão pública, eu vou lá no inciso 7º direto, eu vou ler para vocês. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e o preço oferecidos, procedendo-se a sua imediata abertura e a verificação de conformidade das propostas. Seguinte, no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. O que acontece no pregão? Na abertura dos envelopes, todos saberemos qual é o preço formalmente apresentado por todos os participantes. Então, o participante A ofereceu 10 mil, o ofertante B ofereceu 11 mil, o ofertante C apresentou 12 mil, 13 mil, ou seja, todos eles apresentaram preço. A fase viva voz, ou seja, a fase que parece um leilão ao contrário, que o pregoeiro é obrigado
por sua função, abaixar o preço numa lance de voz, e é basicamente o seguinte, olha, o proponente A é o mais bem classificado, ele apresentou 10 mil. Você que tem o preço, todos aqueles com preço até 10% do melhor preço até agora, por exemplo, o concorrente, o participante A ofereceu 10 mil reais. O proponente B ofereceu 10.500, o proponente C apareceu com 10.600, o proponente C, o D, com 10.800, proponente D com 11 mil, proponente E com 13 mil. Por esse texto está dito, e havia sido até hoje o entendimento, os pregoeiros são obrigados a chamar apenas todos os proponentes que apresentaram valores até 10% superior. Ou seja, se houver 10 pessoas que apareceram no pregão e os 10 apresentaram preços dentro desses 10%, ou seja, a menor proposta, por enquanto, é de 10 mil, e os outros 9 apresentaram valores entre 10 mil e 11 mil, ou seja, dentro desse limite de 10%. O pregoeiro deverá chamar todos eles para participar da fase Viva Voz, ou seja, vai ser um pregão em um momento Viva Voz com 10 participantes. Todos têm o direito subjetivo de estar ali porque o seu preço estava até 10% superior e a lei determina que todos eles vão para a próxima fase. Existe lá no inciso 9 uma continuação que é interessante. Antes disso, vamos imaginar que são 10 participantes e apenas 5 estão com propostas dentro do limite de 10% e os outros não estão. Ou seja, tem gente com 12, 13, 14 mil e apenas 5 estão entre 10 e 11 mil. Segundo o texto do inciso 8º aqui do artigo 4º da Lei 10.520, o pregoeiro vai chamar todos esses, porque todos esses têm o direito subjetivo a participar da próxima fase, da fase do pregão Viva Voz, e os outros serão dispensados. Agradeço a participação, não há mais necessidade da sua presença aqui, eu vou continuar apenas com quem cumpriu essa etapa. E inciso 9, se por acaso não tiver pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. O que acontece na prática dos pregões com esse artigo? Vamos imaginar que o primeiro colocado ofereceu 10 mil, o segundo classificado ofereceu 12 mil, ou seja, já está acima de 10%, o terceiro classificado apresentou 13 mil, o quarto colocado apresentou 14, 15 mil e assim por diante. Ou seja, ninguém está dentro desse limite de 10%. Ninguém tem esse direito subjetivo a participar do lance Viva Voz. Porém, a finalidade do pregão, o pregão existe para que haja essa segunda fase de Viva Voz. O pregão foi criado para fazer com que os preços sejam reduzidos, para que haja esse leilão invertido, para que o pregoeiro consiga chegar para os participantes e perguntar se eles bateriam o preço mais bem classificado na fase anterior. Então, tem um inciso 9 que confere ao pregoeiro a prerrogativa de chamar, no máximo, 3 pessoas para oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Qual tem sido o entendimento corrente, pelo menos em todos os pregões nos quais eu já participei? Eu estou falando de Estado de São Paulo, eu estou falando de municípios que são sujeitos ao Tribunal de Contas do Estado, e esse é o entendimento que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem com tranquilidade. A próxima fase é realizada os lances Viva Voz do primeiro colocado com mais 2 competidores. Ou seja, essa fase Viva Voz é realizada o primeiro colocado, porque ele sempre vai para a próxima fase, e não há ninguém dentro dos 10%, chama mais 2. Se por acaso, e qual que é o entendimento aqui? Se por acaso tem o primeiro colocado e mais 2, nós temos então 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior. Esse entendimento tem sido desafiado
tanto por muitos, assim, eu tenho visto, pelo menos nos últimos 2 anos, muitas administrações públicas municipais que têm feito diferente dessa prática corrente aqui no estado de São Paulo e autorizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso não está no roteiro, se você quiser anotar ou deixar anotado o número do minuto da gravação, isso aqui talvez seja novidade. Aliás, isto é novidade. Bom, pelo menos o que eu leio desse inciso 9º é o seguinte: é preciso que haja, pelo inciso 9º, e também entendido em comparação ou em conjunto com o inciso anterior, o 8º, é preciso que na fase de viva voz haja o vencedor e mais 3 na fase de viva voz. Só que o que acontece? Os pregoeiros até hoje têm chamado o vencedor e mais 2. Porque, veja, aí eles dizem, não, a próxima fase tem que ter até o máximo de 3. Só que, pelo que eu entendo, o vencedor vai para a próxima fase e se não houver ao menos 3 ofertas nas condições dentro desses 10%, eu entendo que não é para contar o vencedor, é para contar apenas as propostas. Então, se não houver pelo menos 3, essas 3 vagas, elas precisariam ser completadas. Então, o pregoeiro pelo inciso 9, no meu entendimento desse inciso 9º, mas esse entendimento é meu e minoritário, por favor, porque o pregoeiro também, pelo princípio da eficiência, ele acaba querendo fazer a coisa rapidamente apenas com 3. O vencedor já está presente e o pregoeiro, se não houver ninguém dentro do limite, se não houver até 3 pessoas dentro do limite de 10%, ele vai completar essas 3 vagas com outras pessoas que apresentaram propostas em valor superior. Mas os pregoeiros tendem a colocar o vencedor e mais 2. Bom, o que eu tenho visto em vários pregões, e o Tribunal de Contas do Estado tem entendido que está perfeito, porque isso, embora talvez não seja tão eficiente, talvez embora isso seja não seja a aplicação estrita ou literal do texto da lei, isso é muito bem-vindo do ponto de vista do princípio da universalidade de competição. O que muitos pregoeiros têm feito? Se por acaso não tiver pelo menos 3, 4, aliás, mesmo que haja 3 pessoas, mesmo que haja algumas pessoas que tenham direito subjetivo a participar da fase viva voz, eu tenho visto várias situações de pregoeiro que têm chamado para a próxima fase todos os participantes. Ou seja, aparece lá uns 5, 6 participantes de um pregão, apenas 2 ou 3 pessoas têm propostas até 10%, ou ninguém tem proposta a 10%, e em vez de ele chamar mais 3, ou mesmo que já haja os 3 que têm o direito subjetivo, o pregoeiro convida discricionariamente e assim, todo mundo, não, vem todo mundo para a próxima fase, eu vou fazer um pregão aqui, viva voz, com todos os participantes. Eu quero saber se os outros participantes que apresentaram preços mais altos teriam condição de participar desse pregão e baixar o preço do primeiro colocado. Isso aconteceu em várias situações e eu vi vários participantes entrarem com recurso contra a decisão do pregoeiro, dizendo à administração pública que essa decisão do pregoeiro de chamar mais gente do que a lei permite é uma afronta ao princípio da legalidade e deve ser coibido. A eficiência do pregão determina também que isso seja feito rapidamente, etc., não sei das quantas. Bom, o que o Tribunal de Contas do Estado decidiu? Olha, eu não vejo problema nenhum se o pregoeiro quiser ter um pouquinho mais de trabalho na fase de viva voz. Aliás, parabéns ao pregoeiro que quer trabalhar um pouco mais, porque ele chamando mais gente, há uma chance maior de redução de preço, porque mais pessoas participando, em tese, conferem mais possibilidade, mais chance de o preço ser reduzido ainda mais, e esta é a finalidade a ser atingida pelo pregão. E tem até uma contradição aqui, né? Como é que o pregão vai ser eficiente, como é que ele vai ser rápido, se as pessoas que dele participam pedem
entram com recurso com efeito suspensivo para fazer o processo demorar mais. Mas essa consideração que eu fiz agora é meio bobinha e não foi objeto de discussão em nenhum dos recursos que eu vi junto ao Tribunal de Contas do Estado. Mas o Tribunal de Contas do Estado tem esse entendimento. Não há afronta à lei, não há afronta ao espírito da lei, e o pregoeiro tem total liberalidade, ou seja, o ordenamento jurídico confere a ele, principalmente por força do princípio da universalidade de competição, a possibilidade de fazer a segunda fase, de receber preços viva voz, até a proclamação do vencedor, lá naquela dos lances verbais e sucessivos, com todos os participantes. Não vem problema algum no Tribunal de Contas, e eu não vi isso judicializado ainda. Talvez haja alguma ação judicial nesse sentido, mas eu não vi. Se alguém por acaso quiser fazer um trabalho de avaliação nesse sentido e fazer uma busca em qualquer tribunal brasileiro, Tribunal de Justiça ou no STJ sobre essa situação, eu ainda não tive oportunidade, eu não pesquisei efetivamente esse tema, mas eu creio que a decisão do Tribunal de Contas vai acabar sendo mantida. Por quê? A regra fundamental da nulidade, ou seja, a ofensa ao princípio da legalidade, impõe a declaração de nulidade daquele ato da administração. Olha, embora isso seja verdade, isso é uma das condições necessárias, mas não é condição suficiente para a nulidade. No Brasil, nós temos o princípio que o pessoal adora esse princípio ser dito em francês, perdoem meu sotaque, pas de nullité sans griffe. Não há nulidade possível sem que essa nulidade tenha causado dano, prejuízo, seja a terceiros ou a interesse público. Se o pregoeiro chama todo mundo, mesmo quem esteja acima do limite de 10%, para participar dos lances verbais e sucessivos, a famosa fase viva a voz do pregão, qual foi o prejuízo que ele causou a qualquer pessoa ou ao interesse público ao realizar esse ato administrativo? Onde está a ilegalidade? É contra que a lei não autoriza que ele faça isso expressamente, ele deve cumprir estrita legalidade. Tudo bem, qual foi o dano que isso causou ao interesse público ou a qualquer pessoa? Não, talvez a única pessoa que sofreu algum prejuízo foi o próprio pregoeiro, que vai ter que trabalhar um pouco mais. Mas isso não é prejuízo. E outra, isso foi uma decisão dele. Então, se não há, na nulidade, dano causado por ela, ou seja, não há nenhuma consequência desse dano, simplesmente não há absolutamente possibilidade jurídica de declaração de nulidade. Então, se por acaso essa questão for judicializada eventualmente, no futuro, eu entendo que a posição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai ser mantida judicialmente, porque chamar o maior número possível de pessoas para a próxima fase só tende a beneficiar o interesse público com a possibilidade com chance de haver melhor. Pode ser que ele chame todo mundo para a próxima fase, e na próxima fase essas pessoas que já estavam com preço mais alto olham para a cara do pregoeiro e falam assim: olha, eu não tenho condição de abaixar mais o meu preço, eu não tenho escala, eu não tenho controle de custo, eu não tenho como. Muito obrigado por ter me chamado, mas eu não vou dar lance nenhum. Beijo, tchau. Isso pode acontecer. Mas veja, esta oportunidade aberta pelo pregoeiro, longe de ser inconstitucional, longe de ser ilegal no sentido do espírito da lei, ela permite a promoção do princípio da universalização de competição, permite que todos participem da melhor maneira possível, visando a redução do preço e obtenção da melhor proposta pelo poder público. Então, ainda que não se possa extrair com precisão isso do texto da lei, isso não tem sido visto como ilegal. E uma outra coisa também, né? O princípio de eficiência, o princípio que está lá no caput do artigo 37, do mesmo jeito que a legalidade está lá, é visto como um princípio que é cumprido, que é observado por uma atitude, por uma ação do pregoeiro
neste sentido, ok? Continuando aqui no item 10, isso aqui talvez seja o mais importante em termos de definição do pregão. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, especificações, etc. Vou para o 12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta. Ou seja, a gente faz meio aquele leilão ao contrário, vai chegar uma hora que só teve uma pessoa que conseguiu manter uma proposta mais baixa. Ou seja, ninguém mais conseguiu dar uma proposta mais baixa que aquele declarado o primeiro classificado, e vai ser aberto o envelope de habilitação exclusivamente dele. E aí está dizendo qual que é a habilitação, né? Tem que se verificar que o licitante está em situação regular perante Fazenda Nacional, Seguridade Nacional, Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, com a comprovação que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnico e econômico-financeira. 15. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências da habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas seguintes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. E nas situações previstas nos incisos 11 e 16, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente. Veja, o primeiro classificado, vamos lá primeiro para o 11, vai. Ainda que o 11 ele foi o primeiro colocado, o pregoeiro, pelo inciso 17, ele pode tentar negociar com o proponente para conseguir ainda mais. Ou seja, o pregoeiro tem a prerrogativa, ele tem entendido como discricionário de qualquer forma, de tentar espremer um pouco mais o preço do primeiro colocado, seja ele já espremido ao máximo. E é complicado porque geralmente o pregoeiro não consegue abaixar mais o preço do primeiro classificado, porque ele tem como justificativa que ele já espremeu ao máximo que ele podia. Mas se por acaso o primeiro colocado é inabilitado, o pregoeiro vai chamar o segundo classificado, se não der certo o terceiro, se não der certo o quarto, e nesse momento ele pode negociar diretamente com esse segundo, terceiro classificado, que agora está na bola da vez. E é dever dele tentar reduzir o preço, ainda que não haja mudanças de viva voz. Às vezes ele tem sucesso, às vezes ele não tem. Ok? Isso aqui é uma coisa importante. Tudo que acontece no pregão precisa haver manifestação imediata. Quer dizer, você não pode esperar a oportunidade depois. É numa sessão pública em que o pregão está acontecendo, em qualquer uma das suas fases, acontecendo qualquer coisa que o licitante, a pessoa que participa do pregão, não concorda, entende que é contrário à lei, deve manifestar imediatamente que quer apresentar recurso. Não é que você vai abrir momento de uma alegação imediata, ou seja, vai ser dada a palavra ao advogado do licitante, ele vai fazer um recurso ali oralmente. Não é isso, mas você precisa dizer que tem interesse naquele momento de se manifestar na forma de um recurso, e que vai ser indicado na ata, e você terá o prazo depois para apresentar o recurso. Eu acho que são 3 dias úteis, não me lembro agora. E depois de decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, e após a adjudicação, a licitação é homologada, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido no edital. E se o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade da proposta não celebrar o contrato, aplica-se o inciso 16, que chama-se o próximo, e eventual discussão, divergência de preço poderá ser cobrada do adjudicatário que desistiu dentro do prazo de validade. Tudo bem? Eu acho que esses pontos eram importantes com relação ao pregão, ainda mais que o pregão, se vocês participarem de licitações, é muito provável que vocês vão participar de um pregão, porque elas acontecem, o tipo pregão, a modalidade de pregão acontece
atualmente uma quantidade muito maior do que todas as outras juntas, ok? E tem uma coisa interessante, eu já falei um pouquinho sobre a Lei Complementar 123 de 2006, eu vou voltar a falar dela na aula de hoje, agora com mais propriedade. A licitação que pode envolver microempresas, empresas de pequeno porte até cooperativas. A Lei Complementar número 123 de 2006 positivou regras de proteção das pequenas empresas, em especial visando a sua regularização e ingresso no mercado formal e também no mercado de licitações. A ideia era permitir que houvesse uma norma jurídica simplificada, tanto para a regularização jurídica quanto para a cobrança de tributos. Tanto que essa lei, chamada de Lei do Super Simples, criou também condições para que qualquer empresário individual pudesse arcar com apenas uma cobrança de tributo, em vez dos inúmeros tributos incidentes no processo produtivo das médias e grandes empresas. Essa Lei Complementar 123 também criou condições de favorecimento para que as microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas pudessem participar dos chamados mercados públicos, isto é, pudessem se apresentar em processos licitatórios com chance de serem os objetos da licitação, de terem os objetos da licitação adjudicados a eles. E o que essa lei faz de tão importante? Olha, é muito comum pequenas empresas não conseguirem dar conta do pagamento dos seus tributos. Ou seja, ela vai participar de uma licitação pública, ela até tem preço, mas na hora de habilitar, abre a documentação dela e ela tem uma certidão positiva de débito. E isso impedia que muitas empresas, que muitas microempresas ou empresas de pequeno porte participassem dos processos de licitação, porque elas iam chegar na fase de habilitação e fatalmente elas não teriam a sua habilitação declarada por causa de um débito qualquer. O que essa lei complementar permitiu nesse sentido? E nesse sentido eu acho que é um dos melhores benefícios que podia ser criado para uma microempresa, para um microempresário individual, para uma empresa de pequeno porte. As microempresas ou as EPPs, elas quando vão num pregão, quando elas vão numa licitação pública, elas levam os envelopes e os envelopes estão fechados, lacrados, mas há vamos dizer assim, uma petição de encaminhamento dos envelopes, onde ela se apresenta, ela informa que vai participar do processo licitatório, que ela possui, que ela tem a natureza ou que ela tem a característica de microempresa ou empresa de pequeno porte, etc., e que, portanto, ela tem direito aos benefícios da Lei Complementar 123 de 2006, ou seja, ela avisa para participar que ela é microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa e que ela está sujeita aos benefícios, ela tem direito aos benefícios da Lei Complementar 123 de 2006. E o que acontece? Vamos imaginar que ela ganha o pregão, ou seja, o melhor preço, né? Ela foi classificada em primeiro lugar. Perfeito. Ela vai ter o seu envelope de habilitação aberto, abre o envelope, está lá uma certidão positiva de débito. Embora aqui nesse texto aqui é antiga essa informação, tá bom? Atualmente, eu vou ler aqui do jeito que é a legislação atual, que precisaria ser atualizada aqui no roteiro, tá? Nas licitações públicas, artigo 42, nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigido para efeito de assinatura do contrato, ou seja, o envelope de habilitação dela, ela vai abrir, vai se verificar que ela tem débitos, etc., não sei das quantas, mas ela tem até, veja, aquilo só pode ser exigida para efeito, ou seja, se ela for assinar um contrato, ela vai ter que comprovar que aquela documentação está em ordem. Continuando, artigo 43, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação nos certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restrição, ou seja, tem que apresentar todas as certidões, mesmo se elas forem positivas. E parágrafo 1º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de, ali está escrito 2, mas atualmente 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública,
para a regularização da documentação, pagamento e parcelamento do débito. Ou seja, a documentação dela, mesmo que ela tenha certidões positivas, ela será considerada habilitada. Só que, atenção, na hora de assinar o contrato, ela vai ter 2 dias úteis, na verdade 5 dias úteis, para, olha, você tem um contrato para assinar com a gente, mas a partir de agora, desta data, eu te dou 5 dias úteis para você vir aqui assinar o contrato. Só que para assinar o contrato, você tem que trazer todas as suas certidões negativas. Ou seja, a microempresa que venceu a licitação tem agora a certeza de que ela vai receber um determinado valor por ter sido contratado pelo poder público. Ou seja, ela recebe ela recebe um contrato em que ela tem uma garantia de faturamento, e esse faturamento que ela vai passar a ter a partir de agora confere a ela, dá a ela, como vou dizer assim, incentiva essa microempresa a buscar a regularização tributária. Ou seja, ela tem esses 5 dias para assinar o contrato, ela vai até a repartição pública em que emitiu a certidão positiva e paga o tributo ou faz uma novação da dívida tributária, ou seja, ela confessa dever e promete pagar aquela dívida em tantas prestações, e a partir do momento que ela faz essa novação, aquela dívida tributária anterior ela é eliminada, ela é substituída por uma nova dívida, porém com vencimentos mais largos. Ele, como essa nova dívida não venceu, ele tem direito a uma certidão negativa, ele leva essa certidão negativa até a repartição pública em que foi realizada a licitação pública que ele ganhou, é verificada que a regularidade fiscal está em ordem e o contrato administrativo é assinado com essa micro ou pequena empresa, ok? Esse, particularmente, eu acho que é um dos maiores, são 3 benefícios que nós vamos ver agora, mas esse benefício eu acho que, na prática, acaba sendo o melhor de todos. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte tem condição de vencer um processo licitatório pelo preço, ela recebe o benefício de regularizar a sua situação fiscal para que, assim, o contrato possa ser assinado. Ou seja, mesmo que ela esteja em débito, ao vencer a licitação, a incentiva a proceder ao pagamento dos tributos. E isso também é algo bem interessante do ponto de vista da administração pública, ter uma microempresa que se regulariza perante o fisco. Artigo 44, eu acho que é esse que nós estamos. Pode acontecer de não dar tempo de regularizar, pode ser que o tributo seja muito alto e o licitante vencedor ache melhor não regularizar. Está lá no parágrafo 2º do artigo 43, que é a não regularização da documentação no prazo previsto de 5 dias úteis implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, já que ele foi adjudicado, né? Sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, ou revogar a licitação e fazer uma nova. Com relação a isso, convém sempre a administração aproveitar por eficiência a licitação que foi realizada. Fazer uma revogação de licitação imporia o trabalho de fazer tudo de novo. Artigo 44. Nas licitações será assegurado como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, lá na Lei de Licitações 8666 e lá no pregão, que aproveita a Lei 8666, o empate ele é muito preciso no sentido de ser empate sempre real. Ou seja, o empate só acontece se uma proposta for igual à outra, inclusive nos centavos. E aí tem critérios de desempate que nós falamos na aula passada, que, puxa vida, o nosso produto é produzido no Brasil, a indústria ela está estabelecida no Brasil, a matéria-prima, não vou lembrar agora, mas são vários critérios de saber se a empresa é nacional, se o produto é nacional, se a tecnologia é nacional, e se por acaso for continuar batendo tudo em termos de empate, acaba vindo sorteio.
No pregão não tem sorteio nenhum, obviamente, porque o critério é sempre o preço. Mas o artigo 44 criou a figura do empate ficto, ou seja, nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e pequenas empresas de pequeno porte. Entende-se por empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. E no caso de pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º desse artigo será de 5% superior ao melhor preço. Ou seja, se por acaso na concorrência, na tomada de preço, no convite, uma microempresa participa e uma empresa média ou grande empresa participa, e a empresa pequena ela tem um preço até 10% superior ao da grande, é considerado empate ficto e o administrador público tem que perguntar ao pequeno empresário, ao microempresário, se ele aceita realizar a contratação pelo menor preço, ou seja, tem que abaixar para o preço igual ao dele, na verdade um pouco menor. Fazendo isso, o microempresário é adjudicado. No pregão, o empate é ficto quando na disputa de lances o microempresário pode fazer propostas iguais ou até 5% superiores à proposta do grande empresário, e ainda assim será considerado empate ficto e será dado preferência ao microempresário para reduzir o seu preço, ou seja, sempre tem a oportunidade de ser dada a ele sempre será dada a oportunidade ao microempresário em relação ao médio e grande empresário para bater o preço do médio e do grande empresário, ok? E ainda que haja um empate de 5%, ao final a administração pública contratará sempre o menor preço. Se por acaso houver um limite do pequeno empresário que ele não consegue abaixar mais o valor real oferecido pelo grande empresário, a administração pública deverá classificar em primeiro lugar o grande empresário, porque o seu preço é menor que o preço do microempresário, e o microempresário foi dado a oportunidade de baixar, mas ele não conseguiu, ok? E vamos lá. Artigo 45, para efeito do disposto no artigo superior, no artigo anterior, ocorrendo empate, acontece o seguinte: a microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora no certame, situação em que será adjudicada em favor do objeto licitado. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do inciso 1º do caput desse artigo, serão convocados os remanescentes que porventura se enquadram na hipótese dos parágrafos 44 desta lei, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta lei, será realizado sorteio entre elas. Ou seja, se tem uma empresa de pequeno porte e uma microempresa que estão num empate real entre si, não existe empate ficto entre microempresa e empresa de pequeno porte. Nesse caso aqui é sempre empate real. E empate real é resolvido na forma da Lei 8.666, ou seja, se não abaixar o preço, será sorteio, ok? E na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, ou seja, se a microempresa não conseguir baixar, o grande empresário vai receber a adjudicação do contrato. O disposto neste artigo somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Também isso é óbvio, porque não existe empate ficto entre empresas pequenas. Certo? Empate só pode ser real. E no caso do pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo no máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. E claro que se essa melhor proposta dela estiver dentro do limite dos 5%. 46, existe aqui uma discussão que eu acho que não vale a pena entrar. A Lei Complementar 123 de 2006 criou a possibilidade da criação de um novo valor imobiliário chamado cédula de crédito microempresarial, mas ela não foi, assim,
eu não me lembro agora se existe uma legislação que regulamenta a emissão da cédula de crédito microempresarial, mas se vocês derem um Google, vocês vão ver que isso não é aplicado, isso não funciona no sistema no sistema jurídico brasileiro. Então, dá um Google aí e acho que não vale a pena a gente tratar dessa cédula, ainda mais que é uma coisa meio obscura e está muito mais voltado a discussões de direito empresarial do que de direito administrativo. Então, vamos deixar para lá um pouquinho nesse aspecto. Mas seria a possibilidade de ir vencendo a licitação, uma microempresa, é possível emitir uma cédula de crédito no valor da contratação e circular essa cédula ou utilizar essa cédula em garantia do contrato, tá? Mas eu acho que não precisamos tratar desse assunto aqui no direito administrativo. Artigo 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social e no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência de políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto o regulamento na legislação do respectivo ente. Ou seja, é possível que haja a previsão de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas. Para o Poder Público Federal, o próprio artigo 47 já confere esse tratamento diferenciado, mas aí para o Estado de São Paulo e para os municípios é preciso uma legislação específica que autorize o tratamento diferenciado para elas. De qualquer forma, esta previsão pode acontecer de 3 formas que estão previstas nos 3 incisos do artigo 48. E aí é possível fazer uma licitação pública em que só haja a participação de micro e pequenas empresas. Ou seja, nós vamos ter uma licitação pública, tem um limite de valor lá previsto na lei, mas só vão poder participar micro e pequenas empresas. É claro que numa situação dessa não vai haver empate ficto, porque todos eles lá têm direito ao empate ficto com as empresas que não puderam participar dessa licitação. Inciso 2º, é possível criar uma licitação entre cachorro grande, entre grandes empresas, mas se exija dos licitantes o dever de subcontratar a microempresa ou empresa de pequeno porte até o limite de 30% do contrato. Ou seja, quem vai vencer é uma grande empresa, mas essa grande empresa tem o dever e deverá ser cobrado isso dela, ela vai ter que subcontratar pelo menos 30% do contrato para que uma microempresa realize a prestação do serviço, a entrega do bem ou participe da obra dentro desse limite. E a responsabilidade das entregas da microempresa, etc., quem tem que resolver isso é a grande empresa. E, inciso 3º, é possível fazer uma licitação com 2 itens, vamos dizer assim. Item não ficou bom, mas uma licitação é uma licitação só, mas nós temos uma briga entre grandes empresas e temos até 25%, 1/4 dessa licitação voltada exclusivamente para microempresas. Ou seja, todos podem participar, mas tem uma cota, vamos dizer assim, totalmente entre aspas, da licitação que será voltada apenas à licitação de microempresas e empresas de pequeno porte. Ok? O valor licitado por meio do disposto nesse artigo não pode exceder 25% do total licitado em cada ano civil. E na hipótese do inciso 2º do artigo, os empenhos e pagamentos dos órgãos ou entidades da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Ou seja, pode acontecer em vez de pagar a grande empresa, a própria microempresa mandar a fatura para a administração pública e a administração pública pagar diretamente a pequena empresa para não ter que pagar a grande empresa e a grande empresa depois pagar ou de repente não pagar a microempresa que fez o serviço. Então, veja, nós temos esses 3 grandes benefícios para o microempresário ou o empresário de pequeno porte no Brasil que queiram participar de licitações públicas. O primeiro, na ordem da lei, que eu acho que é o mais benéfico de todos,
é que o microempresário, ele não tem, assim, quando houver a fase de habilitação, vai se verificar que ele, por acaso, assim, de repente ele tem todas as certidões positivas, e essas certidões positivas de débito não são exigíveis por lei dele naquele momento. Ele só vai tomar pau, ele só vai ser declarado inabilitado na habilitação se por acaso ele não tiver capacidade técnico-financeira, se ele não tiver, desculpa, capacidade econômico-financeira, se não tiver capacidade técnica, se por acaso ele não tiver declarado que ele está regular em relação a execuções trabalhistas e está regular em relação a, meu Deus, trabalho infantil nos seus estabelecimentos. E eu falei agora de execuções trabalhistas, mas é possível entender que se ele tiver execuções trabalhistas, ele também terá o prazo de até a assinatura do contrato para resolver isso. Então, se ele estiver devendo para o Estado ou tiver com execuções trabalhistas, ele tem essa vantagem fantástica de negociar esses débitos junto ao fisco ou junto às execuções e assinar o contrato após fazer a renovação dessas dívidas, após renegociar essas dívidas. Então, essa vantagem é muito grande. A vantagem do empate ficto também deve ser considerado interessante, porque permite que haja um fôlego maior na participação das micro e pequenas empresas junto a processos licitatórios envolvendo médias e grandes empresas, ou seja, o empate ficto sempre as favorece, e também existe a vantagem, existe o benefício de haver licitações públicas exclusivas para microempresas, ou ainda licitações públicas em que haja a exigência do vencedor subcontratar microempresas, e que vai ser decidida pelo contratante, pela grande empresa, ou ainda uma licitação em que até um quarto dela, até 25% dela, seja destinado à contratação de micro e pequenos empresários. Que mais? Eu acho que falei demais a respeito dos benefícios do micro e pequeno empresário, mas tudo isso foi feito porque o artigo 175, não me lembro agora o parágrafo inciso, diz que lei complementar favorecerá a situação e permitirá, incentivará o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. E esta lei complementar 123 de 2006, ela foi criada justamente para permitir o desenvolvimento das micro e pequenas empresas e a participação delas na nossa disciplina em processos licitatórios. Bom, esta foi a matéria completa da aula de hoje, e com isso eu encerro as fases e os tipos de licitação nós já terminamos na aula passada, mas com isso nós encerramos não só as fases de licitação, mas também um subtópico relacionado à participação ou os benefícios ou privilégios das micro e pequenas empresas para participarem de licitações públicas. E eu mostrei para vocês quais são as 3 grandes vantagens que a Lei Complementar 123 de 2006 confere a micro e pequenas empresas. Esta foi a matéria completa sobre licitações, mas na aula que vem, na terça-feira que vem, nós continuaremos com a segunda parte da Lei 8.666. A Lei 8.666, ela fala assim, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, tudo que se tratava de licitações, ou seja, o procedimento para que o contrato seja assinado, nós, de uma maneira, eu acho que nós conseguimos aprofundar razoavelmente a matéria com relação ao que seria a licitação e tudo que acontece, todo esse procedimento, desde a identificação da necessidade pública por um bem, por um serviço, por uma obra, até a identificação de quem será a pessoa que deverá realizar este contrato com o poder público. A partir da aula que vem, nós vamos falar justamente do contrato administrativo, ou seja, documento do instrumento de negócio jurídico será assinado entre a administração pública e o vencedor da licitação, a quem foi adjudicado o contrato, que deverá assinar o contrato e deverá realizar a obra, serviço
ou entrega do bem, ou paga, no caso de leilão, no caso de concorrência de alienação de bem público, pagar o preço para adquirir o bem público. Bom, na aula que vem nós vamos tratar... não, eu ainda antes de falar do contrato, tem um outro item, mas eu vou ter que falar isso sei lá, só temos 10 minutos, talvez dê tempo de falar na aula de hoje. Vocês já estavam todos desligando, né? Me perdoem. Nós temos um roteiro de aula 10 e 11 que trata de revogação, invalidação e desistência da licitação. Mas não, eu estou vendo aqui que eu vou precisar de uns 15, 20, talvez até meia hora de trabalho, meia hora de aula para tratar disso de maneira adequada, ainda mais porque existem situações, casos práticos que precisam ser apresentados a vocês. Por causa disso, eu acho melhor encerrar a aula por hora e nós continuaremos a matéria a partir de aulas 10 e 11. Não vamos falar de contrato ainda, nós vamos falar das possibilidades de revogação, de invalidação e de desistência do processo licitatório para depois entrar imediatamente em contratos administrativos, que é outro roteiro. Gente, se vocês ainda estiverem aí, se vocês ainda tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês. E também, se vocês quiserem, eu posso fazer chamado, né? Algo que talvez seja interessante. Estou vendo aqui que não há hoje, infelizmente, nós não temos uma audiência tão grande. E o fato de vocês estarem nesse silêncio sepulcral, há três possibilidades. O sistema de vocês não está funcionando, o microfone de vocês não abre ou sei lá, né? Outras possibilidades. Gente, eu só tenho a agradecer a presença de vocês que vieram, os que não vieram e quiserem. Novamente, esta aula, como todas as outras, estão já subidas no YouTube, num canal chamado Roteiros de Direito Administrativo. Todas as matérias estão lá gravadas, todas as bobagens que eu falei, infelizmente, também estão gravadas juntamente com a matéria, mas a matéria está bem organizada, está bem definida, está bem delineada. Eu acho que, apesar da falta presencial, não houve perdas tão significativas assim. A matéria tem sido lecionada de maneira efetiva, e ainda que eu não consiga ver vocês, é bem difícil ficar olhando para essa tela escura. Eu fico na confiança de que vocês estão aí ouvindo, vendo e, na medida do possível, compreendendo uma matéria que, sem dúvida alguma, é bem exaustiva. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus, ótimo final de semana. Nos vemos terça-feira na próxima aula. Eu não faço a menor ideia como para a gravação, porque não fui eu que iniciei. Espera aí, eu acho que eu achei.